Aleluia. Ha, ha, ha. Pai, obrigado. Muito obrigado, Pai, por esse ambiente favorável. Muito obrigado, Pai, pela graça, Pai, que opera sobre nossas vidas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, por esse culto, por alinhamentos, Pai, que o Senhor tem para realizar em nossas vidas. Nós te rendemos graças, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor sempre vai ser mesmo. E nós fazemos sempre questão de mencionar isso. Que o Senhor é o motivo da nossa chegada, o motivo da nossa vinda, o motivo da nossa adoração, o motivo da nossa reverência. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque nós desfrutamos da vida de Deus em nós, temos consciência disso e não vamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, de forma alguma andar aquém daquilo que Cristo veio estabelecer nessa terra. Eu te agradeço, Pai, pela igreja local, te agradeço, Pai, por aquilo que o Senhor tem apontado para nós, deseja realizar em nós e através de nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, por milagres e intervenção divina no curso natural das coisas. Eu creio, Pai, que a Tua palavra, quando ser ministrada hoje, vai ser acolhida, Pai, com mansidão nos corações e haverá frutificação, Pai, a 100 por 1. A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor operando na vida dos Teus filhos. E nós podemos dizer, Pai, que nós estamos hoje no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. O nosso levantar das mãos, Pai, o fechar dos nossos olhos sempre vai ser, Pai, em nome de Jesus Cristo, para reverenciar o Senhor e desconectar, Pai, do mundo, das circunstâncias e daquilo que quer roubar, Pai, a nossa atenção. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Porque nesta noite, Pai, o Senhor se faz presente como sempre nesse lugar. A Tua palavra garante isso. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo, por uma consciência maior, Pai, do Teu Espírito, a respeito da Tua palavra, de quem somos, o que temos e o que podemos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ninguém, Pai, que entrou aqui hoje vai sair da mesma forma. Ninguém, Pai, que ouvir, Pai, esse culto pelas mídias sociais vai ter a mesma compreensão, Pai, do mundo e das coisas, mas vamos ser, Pai, em nome de Jesus Cristo, esclarecidos, descortinados, coisas da palavra, Pai, serão reveladas até nós. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que se nós clamarmos ao Senhor, Pai, o Senhor responde coisas grandes e ocultas, que estão ocultas para nós e não de nós. E eu te agradeço, Pai, por essas grandes coisas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Não vamos temer pelas grandes coisas, não vamos ter medo, Pai, daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, pelo contrário. Há em nós, Pai, um desejo de avanço, de crescimento, de envolvimento, Pai, de mergulho no Teu Espírito e naquilo que o Senhor tem. Muito obrigado, Pai, pelo conhecimento da Tua palavra, que traz hoje luz, esclarecimento, e nós vamos, Pai, em nome de Jesus, nos tornar muito mais ousados naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz. Povo mais feliz da terra. Deus é bom. Fique à vontade. Pode sair do seu lugar aí. Cumprimente alguém que não veio de casa com você. Aleluia. Ah, ah, ah. Aleluia. Obrigado. Seja bem-vindo. Que bom que você veio. Que bom que vocês vieram. Viu? Ó. Meu Deus. Ah, ah. Ah, 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 ah. Aleluia. Aleluia. Ah, ah. Fique à vontade, gente. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Aham. Vocês são excelentes, viu? Muito obrigado, gente. Já gravei vocês cantando ali sobre o impossível. Já mandei para quem estava precisando ouvir de novo essas mesmas coisas, né? Segurança para nós ouvir as mesmas coisas. Muito obrigado, viu? Até daqui a pouco.
Vocês são excelentes. Aleluia. Ahá. Você já deu um sorriso hoje? Aleluia. Mostra a chapa aí, hã? Deixa o diabo saber que você é crente, aleluia. Deixa ele saber que aquelas coisas que ele fica mostrando tá surtindo efeito, não, porque não tá, em nome de Jesus, amém? A gente vai dar na cara dele hoje, coitado dele. Aleluia. Deixa eu olhar bem pra você, ver se você tá com cara de quem tá crendo mesmo. Você tá com cara de sofrimento. Hã? Hã? Aleluia. Você tá com cara de vai comer uma feijoada boa, tá com cara de quem vai tomar um monjaro, hein? Qual é a sua cara aí? Aleluia. É, diz que ele é o maior sucesso, né? Agora o irmão Jairo. Tô fora. Aleluia. Quantos creem que a palavra de Deus é carregada de poder e que é nela que nós temos que nos apegar? A palavra de Deus sustenta todas as coisas. Se ela sustenta todas as coisas, como diz no livro de Hebreus, é claro que ela tem capacidade, força, poder para nos sustentar também. Amém? Então, hoje eu quero conversar um pouco a respeito de coisas que eu tenho me apegado na palavra, porque dependendo do lugar que a gente vai, dos relatórios que chegam até nós, gente, eu vou te dizer, se a gente não tiver muito bem firmado na palavra, a gente vai sucumbir àquilo que o diabo fica mostrando, o quadro que ele pinta, mas não é esse artista que a gente vai enaltecer hoje, amém? Mas é a obra que Cristo fez em nós, em nome de Jesus Cristo. Então, quantos creem que Deus é bom? Amém, aleluia. Sei que eu estou diante de um povo sabido, conhecedor da palavra, né? Em nome de Jesus, eu sei que você não é levado por qualquer vento de doutrina. A gente, graças a Deus, tem ouvido a palavra. Eu não vou falar nada diferente do que a gente já ouviu aqui, mas como a Bíblia diz, né? É segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas e, de novo, eu falo e repito, graças a Deus pelas mesmas coisas, porque se não fosse as mesmas coisas, a gente ora ia estar crendo e ora ia estar mesmo desanimado, mas a gente, como é da fé, a gente vai sempre estar bem em nome de Jesus Cristo, para que a gente venha desfrutar do que a palavra de Deus diz e anunciar aquilo que a palavra de Deus diz, amém? E a gente vai ver também essa palavra alcançar pessoas, famílias e lares, em nome de Jesus. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33, no verso 18 e 19. Aqui Moisés, ele faz um pedido para Deus, né, que ele queria ver Deus. Então a gente sabe, claro, pela palavra, que o homem naquela época ele não tinha a condição que nós temos hoje, né, de ser recriado, de nascer de novo. Então o Espírito de Deus não podia habitar dentro do homem como ele habita hoje na nova aliança. Hoje nós nascemos de novo, nós temos o nosso espírito recriado, o Espírito Santo de Deus, ele não habita mais dentro de uma arca, dentro de uma caixa. Hoje nós somos essa arca que carrega a presença de Deus. Quem está comigo? Então, naquela época, o Espírito vinha sobre algumas pessoas, classes de pessoas, para propósitos específicos e tempos específicos. Hoje, na nova aliança, nós temos o Espírito sobre algumas pessoas para coisas específicas, tempos específicos, mas nós temos também, e eu posso dizer, uma vantagem, porque a gente tem agora o Espírito Santo dentro de nós também, 24 horas por dia, todos os dias, amém? Aleluia. Mas aqui Moisés, ele fez um pedido para Deus, né? Ele disse assim que queria ver Deus. E o verso 18 começa assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, agora é Deus falando com ele: Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Veja, quando Deus disse que Moisés iria vê-lo, e assim ele nem viu, né, a face de Deus. Depois a gente continuar lendo os versículos, a gente vai ver que Moisés ficou na fenda de uma rocha. Deus iria passar ali. E aí ele viu as costas de Deus, nem viu a face de Deus. E aí depois disso, teve o seu rosto brilhando até as pessoas não conseguiam olhar para ele, a ponto de ter que colocar um pano ali na cabeça dele. Mas, uau, que glória, que bênção, que coisa maravilhosa. Mas a Bíblia diz também no Novo Testamento que o antigo teve a sua glória, mesmo que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém? Aleluia?
E eu vejo mesmo o rosto de vocês brilhando. Olha que coisa boa, aleluia. Uma alegria toda assim, meu Deus. É contagiante mesmo saber que Moisés tinha o rosto brilhando e agora a gente que tem o Espírito Santo dentro, assim, tá mostrando a chapa, um sorriso aí de Gênesis a Apocalipse. A gente está numa condição muito melhor. Mas o fato é que quando Deus diz que iria mostrar, revelar-se, né, a Moisés, ele diz que iria passar, iria estar diante dele toda a sua bondade. Olha que interessante. Que a bondade de Deus iria ser mostrada, Ronaldo? Porque naquela época as pessoas não tinham muito a ideia se Deus era bom, se Deus era mal. Tudo era atribuído a Deus, coisas boas aconteceram, glória a Deus, Deus está de bom humor, coisas ruins aconteciam, Deus me acordou bem hoje, aleluia. Eu ia falar um negócio, não vou mais, aleluia. Não vou, vou segurar. Deus, me ajuda pela inspiração divina para eu falar só a tua palavra e não o que eu quero, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim como Jesus disse, aleluia. Não é isso? Deus é bom, né? Deus é bom, não é, gente? Aleluia. Aleluia. Então, ó, tá vendo? Então fala assim comigo, Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, é isso aí, Ronaldo. Deus é bom o tempo todo, não é só de vez em quando, não. Isso é muito importante também saber, porque senão tem gente que acha que Deus acorda de mal-humorado, às vezes, acorda não muito bem, e aí hoje ele vai me abençoar, hoje ele não está afim, hoje talvez ele estava chateado, decidiu colocar um câncer em alguém para ensinar alguma coisa. Ah, hoje ele não está bem, ele abriu uma cova aí, quem sabe alguém tropeça e cai nela, quando na verdade Deus, a Bíblia diz que ele é imutável, ele não muda. O livro de Malaquias, no capítulo 3 e o verso 6 diz isso, que Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Agora, a respeito dessa bondade de Deus, as pessoas se enganam, porque assim, o livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 16, um versículo pequeno, mas muito importante, porque essa carta foi escrita para cristãos. Está comigo? E se foi escrito para cristãos, a gente tem que entender que talvez aquelas pessoas já tivessem uma revelação, um conhecimento a respeito do caráter de Deus, da vontade de Deus, de como Deus é, como ele age, o que ele pensa, quais são os seus critérios, seus propósitos. Mas na verdade, o que o Tiago escreveu aqui no verso 16 me chama a atenção, quando ele diz assim, ó: não vos enganeis, meus amados irmãos. Então ele está escrevendo para a igreja, para irmãos. Ele não está escrevendo isso para quem não conhece. Quem está comigo? E aí ele fala no verso seguinte coisas que as pessoas podem estar enganadas a respeito do caráter de Deus. Ele diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Sendo assim, independente do que eu estiver passando, Deus continua sendo bom. Diminuiu os amém, mas eu vou tentar de novo. Olha só. Eu tendo ou eu não tendo, Deus é bom. Doendo no meu corpo ou não doendo, Deus é bom. Com motivos para sorrir ou não, Deus continua sendo bom. E esse texto deixa claro que tudo que vem da parte de Deus é bom para nós. Amém? Mesmo que eu ainda não entenda na totalidade. Mesmo que eu não goste, talvez. Ninguém gosta de ser corrigido, por exemplo. Mas toda boa dádiva vem do alto. E a Bíblia diz em Provérbios que Deus corrige ao filho que ama. Então, olha, existe amor de um pai para com o filho, então ele corrige porque ele quer o bem, aí a pessoa não gosta da correção. Mas a Bíblia diz que é boa, porque veio de Deus, então é boa. Amém? Então não entenda a parte boa de Deus somente quando é o pacote de dinheiro. Se veio de Deus, é bom. Porque Deus é bom. E ele não pode dar nada diferente do que ele é. Se ele é bom, só existe bondade nele, então todas as coisas que ele dá são boas. Eu tenho um outro texto que a gente sempre lê aqui também, deixa eu. Veja, olha o que diz, 1 João 1,5. Diz assim: ora, a mensagem que da parte dele. Não, vou ler um pouco mais para trás, para ficar bem claro mesmo, do verso 3. 1 João 1,3. Bota aí, Levi, por favor.
Olha o que o apóstolo João disse: o que temos visto e ouvido, e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nenhuma, gente. Então, se em Deus não há treva nenhuma, doença é treva? É. Pode falar que é, porque é. Eu nunca vi ninguém orando. Quem acredita, né, que Deus vai colocar uma doença em alguém para ensinar alguém, eu nunca vi alguém orando: Senhor, me manda uma doença. Eu estou precisando aprender um pouco mais. Não é? Você vai lá estudar a palavra no Rema. Aí você tem lá a matéria: Cristo, aquele que cura. Não tem Cristo, aquele que adoece. Para ensinar. Graças a Deus, né, Bel? Eu também acho. Graças a Deus, aleluia. Mas estou querendo aprender alguma coisa. Acho que nada melhor do que um câncer para ensinar alguém. Que misericórdia, não é? Pensa, você não faria isso com seu filho. Não é interessante a gente pensar essas coisas que, assim, algumas coisas que acontecem, Ronaldo, que algumas pessoas atribuem a Deus, que se a gente fizesse com os nossos filhos, a gente tava na cadeia. Deus, ele não precisa, gente, quebrar o braço de alguém só para mostrar o poder que ele tem de colar o osso no lugar. Tá comigo? Então, olha o que é interessante. Reagan tem uma frase que eu acho interessante, que ele diz assim, ó: a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. E aí, a partir dessa frase e de textos que a gente vai ler, eu escrevi uma frase que também diz assim: o medo tem força onde o caráter de Deus é mal compreendido. Amigo? Hebreus no capítulo 6 e no verso 9 diz assim, ó: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos. Essa palavra persuadido é convencido. Estamos convencidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira. E aí eu penso, nós, como igreja, estamos convencidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação? Ou convencidos das coisas que são piores e pertencentes à perdição? Quais são as coisas que são melhores e pertencentes à salvação? Cristo quer te salvar. A salvação está disponível, existe cura disponível, existe provisão disponível. Eu posso estar passando alguma coisa agora, mas aí toda circunstância é passível de mudança. A palavra de Deus é que é imutável, o caráter de Deus é imutável. Qual é o caráter de Deus? Ele é bom e é bom em todo tempo. Ele não muda, toda boa dádiva vem dele. Eu preciso estar convencido dessas coisas, porque essas coisas pertencem à salvação. Se eu não estiver convencido dessas coisas, como Reagan disse, a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. E como eu escrevi, o medo tem força onde o caráter de Deus é mal compreendido. Como a gente conversou na quinta-feira aqui, falei rapidamente, veja, capítulo 25 de Mateus conta lá a parábola dos talentos. E aí a Bíblia diz que Deus deu 5 talentos para um, 2 talentos para outros e 1 talento para um, segundo a capacidade de cada um. Verso 15, Levi, de Mateus 25, diz isso, que Deus deu talentos segundo a capacidade de cada um. A Bíblia diz então no verso seguinte que logo, imediatamente já saíram a negociar. O que ganhou 5 mais 5, o que ganhou 2 mais 2 e o que recebeu 1, ele fez algo interessante, ele enterrou. Mas o que levou ele a enterrar? Sendo que dentro dele havia um poder de multiplicação, que mesmo que ele não visse, Deus já tinha visto isso. Porque a questão não é que a pessoa não consegue multiplicar porque o outro ganhou 5 e eu ganhei 1. Cada um vai conseguir, cada um tem um poder de multiplicação dentro de si, naquilo que você e que nós recebemos de Deus para fazer. Não existe dentro de mim, Ronaldo, um poder de multiplicação, de aumento e de favor sobre a igreja de Cachoeira Paulista.
Quem está comigo? Porque eu estou em Moreira César. Então eu não vivo de comparação. Eu não preciso comparar. Nossa, mas o outro ganhou 5 e o outro ganhou 2 e eu ganhei só um. Não, não é só um. É um. Porque esse um que você ganhou, que nós recebemos, é um que veio da parte de Deus. E tudo que Deus dá é bom. Então, se eu ganhei um, é porque um para mim era bom e eu tenho capacidade para esse um. Então, o problema não era a falta de capacidade, mas era uma visão distorcida de Deus que aquele homem tinha, ou do seu Senhor ali no caso. Porque no verso 24 mesmo, né? Deixa eu ver, vamos abrir junto lá. Mateus 25. E o verso 24. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo. Homem severo? Essa palavra severo significa escleros, que o significado dela, né, o original dessa palavra é escleros, significa violento, ofensivo, intolerável. Então aquele homem disse assim: sabendo que o Senhor é ofensivo, sabendo que o Senhor é intolerável, sabendo que o Senhor é violento. A versão viva diz assim: sabendo que o Senhor é cruel. Veja, gente, Deus é cruel? A gente já ouviu algum texto dizendo que Deus é cruel? A gente acabou de ler que toda boa dádiva vem dele. Mas aquele homem, então, por ter essa visão distorcida do caráter de Deus, fez o quê? Enterrou o poder de multiplicação. Então, se a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida, a incredulidade vai fazer a gente enterrar esse poder de multiplicação que está dentro de nós. E eu creio em nome de Jesus Cristo, tem multiplicação sobre a vida de vocês. Quando a gente tiver mesmo dentro de nós muito esclarecido, muito bem alicerçado sobre o caráter de Deus, sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Vamos ver hoje na palavra. Para que a gente não receba coisas de Deus, se ache incapaz e aí por medo dele, a gente acaba enterrando aquilo que era para ser multiplicado. Quem está comigo? Aleluia. Eu não estou dizendo que a gente vai fazer fácil ou de qualquer jeito. Eu posso dar o meu exemplo. Falar de mim. Eu tinha pavor de falar em público. Pavor. Eu não estou dizendo que ainda é uma coisa fácil. Todo domingo, todo culto, a gente tem que romper com isso mesmo. Quando falaram para mim que eu ia ter que fazer isso todo final de semana, meu Deus do céu. Minha vontade era de enterrar. Lógico que era. Não, Senhor, pelo amor de Deus. Eis-me aqui, envia o outro. Né? É que às vezes a gente tá emocionado ali na hora do louvor, a gente canta algumas coisas, né? Já entrego tudo. Ai, ai. Aí Deus, eita, que benção ali, ó, um que tá entregando tudo, ó, vamos pegar ele. Aí quando entrega, fala assim, não, não era bem assim, eu tava só cantando. Aleluia. A gente, são rompimentos. Ontem eu tava conversando com a Tainá e o Patrick lá na aula no culto, isso. E aí eles tiveram essa semana uma aula de evangelismo. Lembrei que a gente teve também, eles tiveram essa parte prática, né, que vocês saíram pra rua, não foi, Jô, para fazer evangelismo, e eu me lembrei também da minha aula e eu vi como para mim foi um rompimento, sabe, Eliette, de assim, se eu tiver já conversando com alguém, eu desenrolo e vai. Mas se eu tiver que fazer esse primeiro contato com alguém na rua, também eu tenho dificuldade. Porque eu, quê? Eu sei que para quem tem o dom evangelístico, já chega e já fala, e aí, mano, talvez, nossa, parece que é amigo do cara, ó, um tempão. Aí eu não consigo. Olhando e falo, meu Deus, eu vou falar o que pra essa criatura? Salvo se eu tiver já, né, conversando, tiver ali. Já aconteceu várias vezes, né, de eu estar, por exemplo, assim, caixa de supermercado, caixa de banco, sabe? Até contei para eles, achei engraçado uma vez que eu tava num caixa de um banco, né, que tinha dentro de uma loja. E aí eu fui lá pagar uma conta e nessa que eu tava pagando, a moça me entregou dinheiro a mais de troco. E aí eu devolvi para ela, falei, moça, você me entregou a mais. E aí ela começou, nossa, comigo nunca dá certo, eu já errei de novo. Aí eu comecei a falar, calma, moça, vai dar tudo certo. Aí né, desenrolei, né? Falei de Jesus pra ela, algumas coisas assim. Daqui a pouco ela começou a chorar. Não, é verdade, moça. Não. Aí nessa que ela começou a chorar, eu fiquei com vergonha. Porque daí tinha um monte de gente atrás de mim. Uma fila enorme.
E aí ela começou a chorar, eu falei, não, moça, pelo amor de Deus, calma, não chora, tem uma filha. Gente, não sou eu que tô fazendo ela chorar, tá bom? Já? Hã? Aí daqui a pouco eu digo, segurança, ela tá fazendo a moça chorar. Eu falo, não, calma, calma, não é isso não, aleluia. Tô falando de Jesus para ela, Jesus tá tocando o coração dela agora. Então, assim, são rompimentos, coisas que a gente deve fazer mesmo. E Deus é bom, Ele tá afim mesmo que a gente venha multiplicar essas coisas dentro de nós, amém? Aleluia. Fique em paz, você não vai ser preso se fazer ninguém chorar não, tá bom? Aleluia. Deus é bom. Quem tá entendendo alguma coisa até aqui? Veja, Hebreus no capítulo 1 e no verso 1, a gente vai ler do 1 ao 3. Eu sei que eu já falei isso várias vezes aqui, mas é importante a gente lembrar dessas coisas a respeito do caráter de Deus. Essa semana, todo mundo sabe, né? A gente passou por essa temporada aí, né? De segurar a corda, né? Do lado de cá e meio que acordar o Marquinho mesmo. Falar, Marquinho, rapaz, se você estiver vendo uma luz, não vai não, volta, aleluia. E tem um monte de coisa, né? Para você fazer, aleluia. Se você vê a luz aí, Marco, ó, não vai, volta, vem aqui, nós estamos aqui, vem. Eu falava no ouvido dele, ele não respondia, estava desacordado e ó, quase foi, aleluia. Mas eu pensei, pai do céu, deu um rolê no Vale da Sombra da Morte, mas voltou, amém, aleluia. Eu vim de lá agora, estava lá no hospital com ele. E aí tá tudo bem, nós cremos em nome de Jesus Cristo que não vai precisar de cirurgia, que ele vai estar já com a gente na semana que vem, em nome de Jesus Cristo. Eu não estou crendo no que os médicos dizem, eu estou crendo no que a palavra de Deus diz. Amém? A Aline também está se recuperando, ó. Aleluia, está em casa, já deu tudo certo. Deus é bom, assim como a gente crê para o Erlei, assim a gente crê para todos, em nome de Jesus Cristo, seja qualquer coisa que estiver passando. Seja bicho de pé até uma doença considerada mais grave. Tudo Deus tem cura, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Então, assim, eu falo porque todas as vezes que a gente entra naquele hospital, relatórios e circunstâncias são apresentados para nós, Ronaldo. E se a gente não tiver muito bem alicerçado dentro de nós a vontade de Deus e o caráter de Deus, a gente vai ficar, meu Deus, o médico disse isso. O médico fala um monte de coisa, gente. Eu respeito, eu honro, e graças a Deus pela vida dos médicos, porque os médicos são a mão de Deus também aqui na terra. Deus deu sabedoria a esses homens, para que a vontade dele, que é curar, alcance as pessoas. Quem tá comigo aqui? De forma alguma a gente é contra comprimido ou médico, tá bom? Pelo amor de Deus, mas o que eu quero dizer é que eu acho que eu já sei o bizu dele. Ele sempre vai falar do pior. Porque se melhorar, glória a Deus, se der ruim, deu ruim, eu avisei. Então eu não vou ficar com o que ele diz. Eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz. E se a gente chega naquele lugar e você não tem muito bem alicerçado a respeito do caráter de Deus, que é a vontade dele é nos curar, e não foi ele quem causou aquilo, a gente pode ter problema. Aleluia. Então veja, Hebreus 1, e o verso 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, né, o Filho, Jesus, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Tá bom até aqui, gente desenrolado aqui. Veja, Jesus ele nunca precisou, gente, ficar explicando Deus. Tá comigo? Jesus ele demonstrava Deus. Por onde ele andava, por onde ele passava. Por isso esse texto aqui diz no verso 3 que ele, Jesus, é a expressão exata de Deus. A gente já falou também aqui várias vezes. Se Jesus é a expressão exata de Deus, o que não é Jesus, o que veio antes de Jesus, não era a expressão exata. Era a expressão, mas não era a exatidão. Quem está comigo? Exatidão é uma coisa. Mas não. Vamos lá, um exemplo prático. Às vezes a gente escuta alguns pedidos da nossa esposa e a gente não consegue executar com exatidão. Não é isso? A gente vai lá e faz parte do pedido. Mas não significa que está tudo feito. Porque ainda vai haver uma reclamação, ainda vai haver uma falta, ainda vai haver um pedido ali.
E a gente só pede paciência, porque, poxa, daqui 6 meses isso com certeza vai ser resolvido. Não, brincadeira, Jesus resolve mais rápido, amém, gente? Pensa comigo. A Bíblia diz assim no livro de Hebreus que o Velho Testamento é a sombra do Novo. Tudo que tinha antes de Jesus explicava, expressava Deus, mas não expressava Deus na totalidade. Era expressão, mas não era a totalidade. Veja, vou ler de novo o texto. Diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Quem fala muitas vezes e de muitas maneiras é porque deseja ser ouvido, compreendido, não é isso? Ele vai usar de várias maneiras, de várias formas, para poder ser compreendido. O desejo de Deus sempre foi ser compreendido. Esse texto de Hebreus 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Eu não estou dizendo que o Velho Testamento dizia que Deus falava errado antes e passou a falar certo em Jesus. Não é isso que diz o texto. Diz que ele falava muitas vezes e de muitas maneiras. E agora em Jesus é a expressão exata. Acontece é que a capacidade da compreensão dos ouvintes antes, Ronaldo, era uma. E hoje é outra. As pessoas antigamente não tinham a condição que nós temos hoje, que é de o nosso espírito ser recriado e o Espírito Santo morar dentro de nós. Paracletos, o Espírito Santo, o professor da nova aliança, mora dentro de nós, nos auxilia e nos dá capacidade para compreender as coisas de Deus. Hoje, porque nós somos nascidos de novo, nós somos seres espirituais. O povo da velha aliança, não. Quem está comigo? Então Deus ele falava na medida da capacidade de cada um. Por exemplo, nós estamos tendo um culto aqui, compreensão a respeito do caráter de Deus, da palavra de Deus está sendo trazida e revelada ao coração dos filhos. Está acontecendo a mesma coisa, um culto também ali com crianças. Mas não é a mesma linguagem, porque a capacidade de compreensão deles é uma e a nossa é outra. E a gente não é melhor do que eles por causa disso. Porque a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Não é menos e menos, é mais e mais. A revelação das Escrituras, elas são progressivas. O que significa isso? Vai crescendo mais e mais. Então hoje é ensinado para eles a mesma palavra que a gente aprende aqui. Só que é lógico que na medida deles. A gente fala um pouco da palavra e logo eles já têm que brincar. Aqui também um pouco, mas brinca menos, né? Entendeu? Sim, aleluia, não é? Falo por mim às vezes, eu não consigo me conter, né? Mas volta logo, amém? Em nome de Jesus. Então veja a progressão. Como eu disse, o texto não diz que Deus falou errado antigamente, mas diz que agora fala pelo Filho. E o Filho é a expressão exata de Deus. Antigamente, na antiga aliança, se escutava assim: assim diz o Senhor. Na nova aliança, Mateus 17,5, Deus disse: esse é o meu filho, escuta ele. Não é isso? Veja, Hebreus 1,3. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Mas agora, ele fala pelo filho. Agora, a maneira de Deus falar agora é através do filho. E Mateus 17,5. Bota aí para mim, por favor, Levi. Olha o que Deus diz. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis, vindo da nuvem, uma voz, que era Deus falando, que dizia: este é meu filho amado, a quem eu prazo. A ele. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, agora ele fala pelo filho. O filho e a palavra são um só. Está comigo? Jesus é o verbo encarnado. Jesus chega a dizer algo interessante, se eu não me engano, é João 14:1. Bota aí para mim. O texto estava aqui, não. Algo. Olha o que ele diz. Pronto. Ótimo. Olha o que Jesus disse. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Parece uma coisa esquisita? Se Jesus e Deus são a mesma coisa, por que Jesus diria você crê em Deus, mas tem que crer em mim também? Muitas pessoas creem em Deus.
Crer que ele é todo poderoso, que ele é onisciente, que ele é onipresente. Mas da mesma maneira que a gente tem que crer em Deus, a gente tem que crer no Filho. E o Filho é quem? O Filho é a palavra. Por que que eu creio que Deus é todo poderoso, mas quando a Bíblia diz que é a palavra, é o Filho, dizendo que eu sou suprido, que eu sou sarado, que eu posso viver uma boa vida, eu não vou crer. Eu vou querer ver. Jesus está dizendo, beleza, seu nível de crença em Deus, ó, top. Mas precisa ter desse mesmo nível de crença em Deus, crer também em mim, na palavra. Teve uma vez que tinha um moço que estava passando alguns problemas, ele tinha ataque epilético, estava morrendo assim, aí chegaram até Jesus e falaram, e aí o pai disse, Senhor, você pode curar ele. Aí Jesus disse para ele assim, se eu posso, tudo é possível ao que crê. A questão não é nem o quanto eu posso, é o quanto você pode crer no que eu posso. O quanto você pode crer em mim. Quem está comigo até aqui? Aleluia. Então, a partir disso, Mateus 8:1, veja o que diz. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis um leproso, tendo-se aproximado, o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero. Gente, isso aqui muda tudo. Eu falo que eu pedi para eles fazerem um cartaz e colocar, e esse cartaz eu tenho vontade de colocar ele num outdoor aqui em Moreira César para todo mundo ver. Todo mundo tem que ver isso. Todo mundo tem que saber que essa é a vontade de Deus. Quero. Esse quero aqui muda tudo. Porque veja, o leproso, ele estava doente. Estava vivendo coisas na sua vida. Ele sabia que Deus tinha poder para curar, mas ele não tinha a consciência se Deus queria curar ele. Porque ele disse assim, Senhor, se quiser pode purificar-me. Então, poder, ele já sabia que Deus podia. Ele não tinha dúvidas do poder de Deus. Ele tinha dúvidas se esse poder iria operar na vida dele. Quem está comigo? Eu anotei uma frase que eu achei interessante, que diz assim, ó. O poder de Deus responde ao impossível. Quantos creem nisso? Milagres, intervenção divina, em nome de Jesus Cristo acontecendo. O poder de Deus responde ao impossível. O caráter de Deus responde à dúvida. As pessoas creem no poder de Deus, sabem que Ele é todo poderoso, mas têm dúvidas se Ele quer fazer isso por elas. O leproso diz, Senhor, se quiseres, pode. Eu sei que você pode, eu não tenho dúvida disso. A minha dúvida é se você quer. E aí, quando Jesus ele toca nesse homem, ele expressa a vontade de Deus, manifesta a vontade de Deus, e ele ainda diz, eu quero. Jesus ele está dizendo que Deus, a boca de Jesus dizendo para ele, quero, era Deus dizendo para ele, quero. Talvez aquele homem ficou doente com essa dúvida. Deus pode, mas será que pode por mim? Será que Deus quer por mim? E essa dúvida faz com que pessoas carreguem coisas no seu corpo físico, condenação às vezes, doença, coisas, e dizendo assim, meu Deus do céu, eu frequento aquela igreja, eu sou crente há tanto tempo, mas parece que tem eu acho, não sei se Deus é tão bom assim, porque eu ainda passo algumas coisas. Porque o problema dele aqui não era adoração. Veja, o leproso chegou até Jesus adorando. Adorando. Então havia temor, havia reverência, havia adoração, havia consciência do poder, mas não havia plenitude do caráter. Quem é Deus? Quem é Deus? A pergunta que Jesus fez para os discípulos. O que as pessoas dizem a meu respeito? As pessoas podem dizer um monte de coisa a respeito da igreja, a respeito de pastores, a respeito de liderança, a respeito de Jesus. Mas aí a pergunta que fica é, e vocês? O que vocês pensam de mim? Até certo ponto, tá bom a gente saber o que as pessoas dizem, para a gente não ser também alienado, leigo. Mas depois de um certo nível, gente, tanto faz o que as pessoas pensam. O importante é o que eu penso dele. É importante o que eu conheço dele. Porque Paulo disse em Romanos 1,16, eu não me envergonho
do evangelho. Porque ele, o evangelho, é o poder de Deus. Não para todo mundo, mas para todo aquele que nele crê. Então o evangelho se torna o poder de Deus para mim quando eu creio nele. E não somente quando eu sei dele. Aleluia! Se a gente for orar assim, Senhor, se for da tua vontade, nem sempre é uma expressão de humildade. Às vezes é incredulidade disfarçada de humildade. Essa questão, Senhor, se for da tua vontade, às vezes é a gente que não sabe o que Deus quer. E então a gente usa essa expressão, se for da tua vontade, para disfarçar essa incredulidade, a incerteza se Deus quer, com uma capa de humildade. Não que seja feita. Quando Deus deixou aqui expresso a expressão exata, e Deus está dizendo, quero, eu quero. Você quer ficar limpo? Eu quero mais que você seja limpo do que você de ser limpo. Deus tem mais interesse de salvar a gente do que a gente ser salvo. É verdade, gente. É verdade. Sabe por quê? Eu escutei o pastor Humberto dando esse exemplo, eu achei muito massa. Ele disse assim que uma criança está lá no parquinho, brincando, e ela de repente se perdeu dos pais. Ela nem sabe que está perdida. Para ela tudo é festa. Porque ela não tem nem noção, gente, do perigo que ela está passando, uma criança sozinha nesse mundo. E o pai do outro lado, entre aspas, desesperado, preocupado, querendo achar aquela criança, porque ele também sabe o prejuízo que é para ela, a falta dele, do pai ou da mãe. Então Deus tem mais interesse de nos salvar do que a gente ser salvo. Porque eu vejo que tem gente, às vezes, que está como aquela criança no parquinho, perdidinha, mas nem sabe que está perdido ainda. E Deus falando muitas vezes e de muitas maneiras, procurando uma maneira de encontrar o coração dessa pessoa para trazer de volta, e ela está lá ainda. Ê, areia, ê, escorregador, sobe, desce, vai. Até que vai anoitecer, a fome vai bater, e aí ela vai, meu Deus, cadê meu pai, cadê minha mãe? Quem está comigo? Quem já perdeu criança na praia? Levanta. É horrível, não é? Pensa, o desespero. Se você nunca passou por isso, em nome de Jesus, que você nunca passe. Que coisa horrível, perder uma criança na praia. Uma multidão de gente, uma coisa, e você não sabe onde é que está a sua cria. Aí, ó, fazendo assim ali. Mas eu levei meu sobrinho pra praia, eu ficava dói nele. Eu falei assim, cara, você só pode ir nessa reta aqui. Se você só ir daqui, né? Quem nunca, né? É só aqui, ó, você só pode nadar na cadeira do meio. Se você nadar na cadeira do lado. E aí ele vai lá, daqui a pouco você, ei, pra cá. Ele não sabe o prejuízo que é. Bom, aleluia. O quero de Jesus, essa resposta, gente, ela não foi direcionada para o corpo somente. Antes dessa resposta, quero, ser direcionada ao corpo do leproso, ela foi direcionada ao coração do leproso. Quando Jesus disse quero, fica limpo, antes de atingir o corpo dele, atingiu o coração dele. Porque ele disse, meu Deus, agora Deus quer. Eu descobri que Deus quer o meu bem. Eu descobri que eu posso. Eu descobri que eu não preciso viver isso. Quem está comigo até aqui? Aleluia. Veja. João, no capítulo 1 e no verso 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Essa palavra revelou aqui no original, exagestal, é isso. Eu não sei se talvez é pronunciar direito, né? Talvez não, com certeza eu não sei pronunciar direito, mas ela significa explicar, tornar conhecido, interpretar. Jesus veio interpretar a Deus. As pessoas não conseguiam interpretar a Deus na totalidade. E não é porque elas são ruins, não, tá? É porque não tinha capacidade mesmo, tá, gente? Só por isso.
E eu sei porque eu sei as dúvidas que surgem a respeito da palavra, não vai dar tempo da gente falar tudo não. Mas dúvidas que surgem a respeito da palavra é a seguinte: pastor, vamos lá. A Bíblia diz assim, em 2 Timóteo 3,16, se eu não me engano, que toda a escritura é inspirada por Deus. É isso? Bota aí para mim, Levi, por favor. Acho que é 2 Timóteo 3,16, se não for é a primeira. Pronto, é segunda. Toda a escritura, então toda a escritura, tá comigo? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha que interessante. Quanta utilidade tem a palavra de Deus inspirada por Deus. O verso seguinte diz: a fim de que, para que motivo temos essa palavra inspirada por Deus? Para que o homem de Deus seja perfeito. Essa palavra perfeito aqui não é sem defeito, seja completo, íntegro, tá bom? Então a palavra de Deus, ela todinha ela, Ronaldo, inspirada por Deus e a utilidade dela, corrige, exorta, edifica, tem todas essas coisas para que o homem de Deus seja completo e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tá certo? Agora vamos lá. Pastor, se a palavra de Deus, toda ela, é inspirada por Deus, e a Bíblia diz assim, Tiago 1,17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, como assim que no Antigo Testamento a gente vê escrito que Deus enviou um espírito maligno para atormentar Saul? Não é isso que é a dúvida das pessoas? É normal essa dúvida. Mas é tão simples. É tão simples porque quem escreveu o Velho Testamento não conhecia Jesus ainda. Se ele escreveu sem a expressão exata, ele escreveu parte e não a totalidade. Então agora a gente que já conhece Deus na exatidão, na pessoa de Jesus, quando eu for lá ver o Velho Testamento, eu pego o óculos do Novo, que é de Jesus, e vou ler o Velho Testamento. Simples assim. A pessoa que escreveu aquilo, não há tempo da gente ir lá não, mas eu posso te provar que na verdade até foi o servo de Saul que disse que foi um espírito maligno. Não foi nem o profeta, nem muito menos Deus. Foi o servo de Saul que disse que foi um espírito maligno da parte de Deus. Mas porque alguns leem na escritura e falam, tá vendo? Deus enviou. Deus não enviou nada. A pessoa que escreveu aquilo é que não tinha revelação. Porque antigamente tudo era atribuído a Deus. Por quê? Porque as pessoas não tinham conhecimento de diabo. Diabo, Satanás, pé preto, costa oca, esse tipo de coisa veio aqui, ó. Quando Jesus veio revelar em João 10:10. Em João 10:10, Jesus estava dizendo assim, deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Vocês estão achando que tudo é minha culpa, mas na verdade não é não. O diabo vem somente para matar, roubar e destruir. E tem diabo agora? Sempre teve, você que não sabia. Quem está comigo? A atuação dele sempre teve lá. Mas fica calmo, eu vim. Olha a diferenciação que Jesus faz do que é Deus, do que é diabo. Dessa teologia básica, Deus bom e diabo mau. Ele veio somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu quero, fica limpo, criatura. Eita. O diabo quis ceifar minha vida, mas não consegue também não, tá vendo? Tá vendo? Esse é conhecimento do caráter de Deus. Quando a gente sabe do caráter de Deus e da vontade dele, a gente é mais ousado para as coisas que Deus quer. Você entra num hospital sabendo que é daquilo que você foi fazer lá. Você não entra lá, ai meu Deus do céu, tomara que esteja bom. Ai, qual que é o relatório hoje? O que Deus tem para hoje? O que Deus tem para hoje? Deus tem vida e vida em abundância. Eu vou celebrar o dia que Deus fez. É isso que Deus tem para mim hoje. O que os relatórios dizem é uma coisa, mas o que Deus diz para mim é outra. Então o enfermo chega e você diz, ei, Deus quer que você fique limpo. Deus quer que você seja purificado. Deus quer que você fique sarado. É um padrão do ministério de Jesus. Por onde ele passou, ele só curava. Atos 10:38. Bota aí para mim, Levi, por favor. Olha o que diz. O padrão aí do ministério de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem. Ele não andou por toda parte, às vezes fazendo bem, às vezes fazendo mal.
conforme ele acordou no dia. Andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E aqui de novo ele já classifica o que é diabo, o que é Deus. Então, se está doente, está oprimido, é o diabo que está oprimindo, não sou eu não. Eu vim aqui para libertar. A Bíblia também diz assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, destruir, aniquilar as obras do diabo. Então, crente não tem medo de macumba. Aleluia. Se você passar e ver uma macumba aí, você pode desfazer ela. Não estou dizendo que você tem que chutar o frango, não estou dizendo nem que comer, mas você pode desfazer ela com palavras. Eu com a Maria, quando a gente vê macumba, a gente desfaz. É bom o diabo, se quiser fazer macumba, fazer longe do meu caminho. Porque onde eu passar, eu nem sei para quem que vai, mas eu vou desfazer. Porque a gente vê uma macumba e fala, está desfeita em nome de Jesus. Morreu um frango à toa. Não, ali, vou dar macumba. E se ele tivesse no nosso prato, ele seria como o Caleb disse, como um pão na nossa boca, aleluia. Hã? Bem-vindo, né? No almoço aí de domingo ou qualquer outro dia. Mas na macumba, morreu à toa, gente. Para. Pensa num frango mal empregado. O dinheiro mal empregado também. Eu fiquei sabendo lá que tinha gente procurando ingresso pro jogo da Copa. Tinha ingresso de... Quanto que era mesmo? Isso era caro, gente. Pensa no ingresso caro. E o povo pagando para estar lá. 15 mil reais? Pensa, isso para um, né? Sentar lá longe, lá em cima, né? Vai ficar... Meu Deus, acho que foi gol. Aí você senta lá longe para ver depois o gol pelo celular. Vai... Tá comigo aqui. Aleluia. Isso é importante, gente. Veja, olha o que diz, né? Vou te mostrar aqui. Aqui só tem crente. Só deixa eu... Só levanta a mão. Quem é crente aqui? Levanta a mão. É crente mesmo, aleluia. Eu... Pé roxo, não sei nem se é com pé roxo, mas é crente roxo, né? Amém? Eu sou crente, aleluia. Aquele naipe, eu marcho, falo em línguas, boto a Bíblia embaixo do braço, aleluia. Crente, sou crente, aleluia. Aleluia. Ah, do coque? Aleluia. Te falo que crente não tem imagem, né? Eu vou te mostrar uma imagem que crente tem. Deveria. Veja, Colossenses 1, verso 13 ao 15, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível. Oh, aleluia. Então, crente tem uma imagem? Tem. Acabei de trazer uma imagem para você ali. Leva uma lembrancinha de Moreira César, aleluia. Aí, ó. Qual a imagem que o crente tem que carregar? A imagem de Deus. Qual a imagem de Deus? Cristo. Cristo é a imagem de Deus. Então veja, agora então Colossenses a gente tem em Cristo a imagem de Deus, Eliette, mas não somente uma imagem inanimada, parada, mas a gente tem, como o livro de Hebreus diz, expressa, manifesta, ativa e ainda generosa, liberal, curadora, bondosa. Cristo é a imagem, mas também é a expressão. Tem uma música que a gente canta, né? Quero conhecer Jesus. Quer conhecer Jesus? Olha para a palavra. À medida em que a gente... E eu não estou falando que a música está errada, não. Está certo, a gente tem que conhecer mesmo, pelo amor de Deus, gente. Mas o que eu quero dizer, pessoas têm o desejo de conhecer a Deus. Se eu quero conhecer a Deus, eu olho para Jesus. Filipe disse algo assim para Jesus. Ele disse, Jesus, se você mostrar para a gente, Pai, para mim tá bom. Eu fico imaginando Jesus naquele. Jesus fala para Filipe, Filipe, como é que você dá uma dessa, cara? Aos 45 do segundo tempo, cara. 45 do segundo tempo, você dá uma dessa. Não, para, cara. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se você quiser olhar para o Pai, olha para mim. Se você não quiser crer na imagem, você não gostou da camisa xadrez, então crê pelo menos nas obras. É que no caso de Jesus não era camisa xadrez, né? Era uma bata.
fosse escrito pelas mulheres, seria off-right, né? Ainda. E Jesus, com sua bata off-right, que por sinal combinava com sua sandália. Quem. Ai, vai, fala sério. Quem está entendendo que Jesus curava? Amém? Jesus disse: Olha para mim, Felipe. Qual é o seu problema, cara? Você quer ver Jesus? Você quer ver Deus? Olha para mim. Se você não gostou da minha cara, olha para as obras. Veja, padrão do ministério de Jesus, Eliette. Mateus 12:15 diz: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. Todos ele curou. Mateus 9:35, perdão. Mateus 9:35 diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças. Todo tipo de doenças. E eu falo todo tipo, eu sei que está escrito sorte, mas essa palavra sorte significa tipo, porque não é sorte ganhar uma doença. Amém? Sorte é outra coisa, mas não é receber uma doença. Mas fato é, a Bíblia diz que Jesus curava todo tipo de doença. O padrão do ministério de Jesus. Quando os discípulos de João chegaram até ele, Jesus, e perguntaram: Você é o Messias ou a gente deve esperar outro? Vou mostrar uma coisa para você, vem aqui. Vai lá, fala para João que você está vendo, imagem, Colossenses, e ouvindo, está sendo manifesto, expressão. Os coxos andam, os cegos vêm, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o evangelho. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Cara, se você vir aqui e ver só o que está acontecendo, você já vai saber. Mas sabe o que acontece? Eu não tenho tempo para mostrar para você não, mas se a gente juntar os evangelhos, a gente vai ver que João, vou descer, usado. João, aquele um que andava com roupinha de couro, pá, sabe, né? Esse um. Esse um, quando ele viu Jesus vindo, ele disse para os seus discípulos: Ei, sou eu não, cara. É ele. Aquele ali é o cara. Ele é o cara. Quem lembra disso? João Batista que disse isso. E a frase é bem assim: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse João Batista, que foi o que batizou Jesus nas águas, esse João Batista estava lá quando a voz do céu de Mateus 17:5 foi ouvida por todos e disse: Esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Ele ouviu. Esse mesmo João Batista que disse ao Cordeiro, que ouviu com todo mundo, esse mesmo João Batista agora numa condição de preso na cadeia, será que ele é o Messias? Vai lá perguntar para mim. Não, filhão. A sua condição não muda quem Deus é. Então para de colocar no altar da dúvida Cristo por causa de respostas que a gente não tem. Porque enquanto o ministério está, todo mundo está indo do deserto para te ouvir, aí eu prego a palavra, aí Deus é bom, esse é o Cordeiro, escuta ele. Isso. Agora, quando o negócio está apertado, aí fala: Rapaz, será que ele é o... Será que ele não vai me tirar daqui, não? Quem está comigo? E crer na palavra é crer independentemente do que eu estou passando. Aleluia. Por isso que a gente sempre fala, a palavra de Deus ela deve ser ministrada nesse púlpito, independente do que o pregador está passando. A palavra de Deus ela tem que ter primazia. Aleluia. Então Deus é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Quem está comigo? Eu já falei demais pro meu tamanho, acho que o louvor pode vir para cá. Por favor. Aleluia. Aham. Jesus ele chega a dizer algumas coisas interessantes, né? Ele falou assim, vocês vão lembrar, não dá tempo de a gente ler tudo. Mas ele diz assim, ó: Eu não faço a minha vontade. Eu faço a vontade daquele que me enviou. E se Jesus só faz a vontade daquele de Deus que enviou ele, e a gente não vê Jesus colocando doença em ninguém, mas curando todo tipo de doença,
Logo, Deus não coloca doença. Jesus, ele pregava, gente, até as coisas que Deus mandava ele pregar. Em João 5,19, ele diz assim, ó. Então, lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente o filho, Jesus, só pode fazer somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Uau! Se Jesus só pode fazer o que Deus fazia, e não tem nenhum registro nas Escrituras de Jesus colocando doença em alguém para depois curar, para mostrar o quanto Deus é bom, não é Deus quem faz isso, gente. Essa ideia de que Deus coloca isso para ensinar que ele faz esse tipo de coisa, isso é uma ideia distorcida do caráter de Deus. Tá revelado já nas Escrituras. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeitos, vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Não há mudança. Não há mudança em Deus. No seu humor, no seu caráter. Há mudança em nós. Em nós há. Também acordo mal às vezes. Mas você é pastor, você pode pensar. E daí? Eu também tenho uma alma. Também tenho vontade de chutar alguém às vezes. Ai, meu Deus, você tem? Você não? Se não, ora por mim, pelo amor de Deus. Porque senão fica aqui numa condição de condenado. Vamos ser sinceros? A gente não faz porque a gente é crente. Aleluia, nascido de novo, anda no fruto, não é isso? Ah, não, para, vai, não vou nem olhar. Ah, Flávia, tem gente que dá sorte da gente ser crente. Hã? Tem gente que eu tenho vontade de falar pra pessoa, falar, rapaz, você deu sorte, viu? Eita, ganhei alguma coisa, ganhou, eu sou crente. Aleluia, aleluia. Te amo, Maria. Aos casados que sabem, não é? A prova, não, eu lembrei disso agora, é verdade, ó, pensa. Aos casados é verdade. A prova de que a gente ama a nossa mulher é porque se alguém falasse com a gente do jeito que elas falam, a gente tava preso. Né? É porque a gente é uma bênção. A gente é crente, aleluia. Então Deus não era mal no Velho Testamento e ficou um velho gagá no Novo e agora tá bonzinho. Não, Deus não muda, é o mesmo. A revelação dele, a consciência dele é que ficou plena agora no Novo e nós entendemos da sua bondade. A gente não atribui. Você sabia que a Porto Seguro precisa fazer o rema? Sabia? Não estou fazendo propaganda para ninguém não, mas ó, quando eu fui renovar o seguro do meu carro, eu lembro, faz tempo, né, que eu tenho. Aí eu descobri que catástrofes naturais tem lá uma na apólice de seguro, tá lá uma, não sei se é cláusula ou sei lá que cláusula, né? Pronto. Tá lá. Obra de Deus. Tipo enchente, uma árvore que cai, alguma coisa que acontece que não tem explicação, eles colocam lá. Obra de Deus. Eu olhei aquilo e falei, olha, a Porto Seguro precisa fazer o rema. Hã? Eles não tiveram ainda essa matéria, caráter de Deus. Eles não sabem que isso não é de Deus, não. Joga na conta de Deus uma desgraça. Tem um monte de gente que faz isso porque não sabe explicar as coisas. E eu não estou dizendo que a gente sabe explicar tudo, não. Eu não sei explicar tudo. Mas eu sei de uma coisa: não é Deus. A vontade dele para minha vida é: quero, fica limpo. A vontade de Deus para minha vida é que a gente tenha mesmo o nome limpo. Quem tá pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. As contas pagas, aleluia. Pastor, é a vontade de Deus que a gente tenha as contas pagas? Claro, ou você acha que ele quer você preocupado desse jeito? Em um culto, quando ele está falando, você pensando na conta de segunda. Claro que não. Claro que não.
Deus é um bom pai. Um bom pai dizendo, ei filho, vem pra cá, vai, tá tudo certo. Tá tudo bem, estavam falando coisas, estavam falando mal de mim, né? É, eu sei que estavam, mas eu não sou assim não. Dá uma oportunidade. Dá uma oportunidade para Deus se mostrar a Deus. Tem um monte de gente, gente. Gente, tem um monte de gente nessa cidade que está orando para conhecer a Deus. E nós carregamos o conhecimento do caráter de Deus. Isso me faz pensar que nós somos a resposta da oração das pessoas. Nós somos a manifestação da bondade de Deus. Nós somos a materialização da bondade dele. Tem um monte de gente que talvez agora está ouvindo sobre Deus coisas que não foram Deus. Eu tive a oportunidade de essa semana visitar uma pessoa e conversar com ela. E então ela passando muitos problemas. Pensa, gente, nossa. E aí todo mundo que ia lá falava com ela antes, a única palavra que falava para ela era Jó. 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 E ela estava achando que era Deus que tinha colocado aquilo na vida dela. Porque alguém que teoricamente tem conhecimento foi lá e disse para ela, ó, você está passando isso porque se Deus colocou essas coisas na vida de Jó, ele colocou na sua também. Então trate de dar glória. Quando na verdade nunca foi Deus que colocou aquilo na vida de Jó. Posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus. Eu sei que você talvez tem gente que ficou com dúvida, mas por isso que a gente precisa se envolver com a palavra. Mas pastor, não foi Deus não? Não, o livro de Jó não diz que foi Deus. Nem nunca disse. Não está escrito isso lá não. Não está escrito que Deus gostou. Eu falei, rapaz, que legal. Fiz com o Jó, acho que eu vou fazer com a Bel também. Eu falei, o quê? É fora. É fora. Esse não é meu Deus não. Esse não é meu Deus não. Eu não tenho tempo para falar para você não, mas ó, se a gente for colocar lá na Galeria da Fé, que está em Hebreus 11, o nome de Jó não está lá não. Então será que ele é esse homem de fé toda? Como dizem e ensinam? Ah, pastor, mexe com Jó não. Pode mexer com qualquer outro, mas não mexe com Jó. Fala, rapaz, cara, mexe no meu Jozinho não. Porque toda vez que eu passava uns negócios, eu ficava pensando, ó o que dizem. Tá lá na Bíblia, não é isso? A Bíblia, inspirada por Deus. E foi, e tá. Tá lá, gente, na Bíblia. E as pessoas dizem, Deus me deu e ele mesmo tomou. Glorificado seja o Senhor, não é isso que diz? Tem uma música ainda que diz, né? Na época da escola, eu tinha, quando a gente ia lanchar, né? Tinha uma coisa de tudo de serra. O que era isso? Se alguém visse você comendo um lanche e alguém falasse primeiro, tudo de serra, o cara era obrigado a dar o lanche, pelo menos uma parte. Então, como que você fazia para se defender do tudo de serra? Era o nada de serra. Então, era aquela luta. Se você pegou o lanche, é igual o Uno. Já pegou? Uno, vai pegar o lanche, você já tem que pegar. Nada de serra, oxe, ninguém pode pedir. Se não falou e alguém falou tudo de serra, você tem o direito de pegar. Olha que coisa. Eu estudava na escola que tinha o X-miséria ainda, que era pão com maionese. Era 50 centavos na época, mas ó, top, gente. X-miséria. Eu conheço uns que ia comer no banheiro para não dar para ninguém. Ó. Pensa na miséria. Pensa na miséria. Eu acho que tem gente que pensa que Deus está assim. Tudo de serra, acabou de abençoar e dar. Deus me deu e ele mesmo tomou. Tinha um ditado que dizia assim, né? Dadinho dadão, quem toma é ladrão. Deus me deu e ele mesmo tomou. Se ele tomou, ele é ladrão. Alguns pensamentos, algumas perguntas já resolvem um monte de coisa se a gente fizer. Quem está comigo? Veja, a Bíblia chega a dizer que que o céu não é lugar de assassino. Não é isso? Quem está comigo?
Não, Deus me livre, pastor, eu não sou assassino. Glória a Deus, eu também não. A gente precisa ler o livro de 1 João mesmo, porque o livro de 1 João diz que se eu odiar alguém, eu já sou como assassino. Ai, meu Deus, eu amo todo mundo. Eu não. Ai, nossa, eu gosto tanto daquele irmão. Eu não gostava, mas agora eu tô gostando tanto. Não, porque pensa, a gente acha, tem gente que faz a ideia de que o Velho Testamento, era mais difícil e agora as coisas tá de boa, tá relax. Não, o Velho Testamento é a sombra do Novo. O Novo Testamento, a Nova Aliança, é uma aliança, o livro de Hebreus diz isso, é uma aliança superior com superiores promessas. Se é uma aliança superior com superiores promessas, também tem responsabilidades superiores. Vou falar amém, porque é verdade. Quer que eu te prove? Velho Testamento. Não pode dormir com a mulher do coleguinha, que é pecado. Novo Testamento. Olhou com má intenção. É a mesma coisa que deitar. Eita! Velho Testamento. Matou o irmão. É assassino. Novo Testamento. Falou mal, odiando aquela pessoa, você já matou no coração. É tão assassino quanto o outro que enfiou a peixeira. Aleluia. Então o negócio fica mais sério também. É uma aliança superior, é maior glória. Cristo foi revelado. Meu Deus, que coisa boa, aleluia. Agora veja Moisés, quando a gente estiver lá no céu, eu tive o conhecimento completo de Cristo e vocês não. Não, mas então vamos fazer também jus a isso. Quem está comigo aqui? Você pode ficar de pé para a gente orar? Eu gosto sempre de lembrar a respeito do caráter de Deus, porque o caráter de Deus vai nos balizar, vai nos cercar da sua bondade e vai fazer com que a gente não pegue para nós doutrinas erradas ou coisas que podem trazer dúvida ao nosso coração por momentos que a gente esteja passando. Seja um momento de doença, seja um momento de escassez, ou dívidas, coisas que fazem as pessoas questionarem a bondade de Deus e a vontade de Deus. Mas se a gente estiver bem alicerçado na palavra, a gente vai saber quem Deus é. E Jesus cumpriu a sua missão, expressando Deus na terra, coisa que ninguém conseguiu fazer. As pessoas oram o Pai Nosso, e o Pai Nosso começa, quando Jesus vai ensinar as pessoas a orar. Eu vou encerrar com isso. Senhor, ensina a gente a orar. E aí Jesus orou. A primeira coisa que ele fala no Pai Nosso é sobre a sua missão na terra, sobre o seu chamado. Que ele foi dar conta de Deus. Todo mundo vai dar conta de Deus do seu chamado. A primeira coisa que Jesus ensina nessa oração do Pai Nosso é sobre o cumprimento do seu chamado. E ele diz assim: Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. A grande maioria das traduções da Bíblia coloca desse jeito. Uma ou outra que coloca assim: Pai Nosso, que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Se Jesus estava orando para que todos reconhecessem que o nome dele é santo, significa que tinha muita gente que não reconhecia Deus como a santidade na terra. Por quê? Porque atribuía a Deus coisas ruins, que nunca foi Deus que fez, nunca foi Deus que permitiu, mas sempre foram outras consequências que trouxeram, mas por falta de respostas e por má compreensão do caráter de Deus, atribuía-se a Deus coisas que nunca foram o próprio Deus. Então, quando Jesus diz: Pai Nosso, que estais nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo, santificado seja o teu nome, ele estava orando assim: Senhor, eu vou conseguir expressar o Senhor na exatidão aqui na terra. Todo mundo vai olhar para mim e vai saber como o Senhor é. Quando as pessoas olharem para mim, elas vão saber a tua vontade. Quando eu disser para o leproso: quero, fica limpo, todo mundo vai saber que é Deus dizendo: quero, fica limpo. A boca de Jesus disse: quero, fica limpo. Era Deus dizendo: quero, fica limpo. Aleluia. Por isso, nós temos aqui, Moreira César, Barra Roseira, a convicção de que Deus é bom. Pode algumas coisas não ter acontecido ainda do jeito que a gente queria, mas não significa que Deus não quer, não significa que não é a sua vontade, não significa que eu não deva mesmo me envolver com aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Nós vivemos
bem nesse lugar. Daqui a pouco, semana que vem, a gente já entra no segundo semestre de 2026. Olhando daqui, parece que passou rápido. E a gente ainda tem 6 meses para cumprir esse ano, de palavras que foram ditas a nosso respeito, de expansão, de aumento, de multiplicação, e isso vai em nome de Jesus Cristo. Não somente chegar na sua igreja, mas nós temos que ter essa expectativa de que isso vai chegar na minha casa, isso vai chegar no meu trabalho, isso faz parte da minha vida, eu vou ser promovido. Eu vou ganhar mais, eu não sei como, de onde vai vir, mas eu vou. Eu vou, por quê? Porque eu tenho convicção do caráter de Deus, aquilo que está em mim tem um poder de multiplicação dentro de mim, e eu não tenho distorcido essa imagem de Deus, eu não tenho desfigurado o caráter de Deus dentro de mim, então eu não enterro o meu talento, em mim há multiplicação, seja para 1, seja de 2, seja de 5, seja de 100, não importa, eu não estou competindo com ninguém. Eu estou competindo comigo mesmo. Eu estou competindo todos os dias com as minhas dúvidas. Eu estou competindo todos os dias com aquilo que o diabo coloca na minha frente para dizer: ei, não vai dar certo. Mas eu digo: vai, em nome de Jesus. Na verdade, já deu certo, em nome de Jesus Cristo. Eu não vi ninguém desse lugar. Eu falo e eu não quero ser soberbo dizendo isso. Mas eu falo porque a gente precisa mesmo levantar esse troféu e fazer a gente lembrar. Eu não vi ninguém aqui desse lugar que não orou por um emprego, que não foi abençoado com um emprego. Todo mundo em nome de Jesus Cristo. Por isso a gente tem dificuldade. Veja, olha que interessante. O mundo do jeito que está hoje, o sistema econômico caótico do jeito que é. Eu não estou aqui querendo fazer referência a governo nenhum, não é isso, pelo amor de Deus, mas a gente vê as coisas. Nós estamos diante de um povo que eu encontro dificuldade para achar alguém que precise de cesta básica para viver. Veja se isso não é bênção de Deus. Você pode não comer todo dia mesmo tudo que você quer, tá tudo bem, eu entendo. Mas fome a gente não passa. A gente não está precisando pedir para ninguém. Pelo contrário, existe em nós um projeto de poder abençoar, de poder manifestar e de poder dar. E de poder se tornar a mão de Deus para a comunidade, para as pessoas. Não vai faltar, gente. Não vai faltar. Não vai faltar. São coisas que têm que estar estabelecidas dentro de nós. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos visitar pessoas que elas vão precisar ouvir: ei, Deus é bom, isso aí que você está passando não é a vontade de Deus não, sai daí desse buraco, criatura. Aleluia. Eu vim aqui trazer para você boas notícias. O evangelho significa boas notícias. Eu tenho boas notícias para dar, eu tenho boas notícias para viver, eu tenho boas notícias para manifestar na vida das pessoas e na minha vida. Aleluia. Pega essa, Satanás. Você perdeu de novo. Aleluia. Oh, aleluia. Perdeu de novo. É um Zé Mané. Todas as vezes que ele se levanta é para cair. Todas as vezes que ele vem mostrar, pintar um quadro, a gente diz: ih, isso daí de novo. Não, para, cara. Para, você não aprendeu ainda. Você quer tomar uma surra de novo. Quer tomar uma surra de novo. Ele pode. Ele pode. Se você quer bater em alguém, então compra um saco de pancada, bota, escreve nele ali, Satanás. Todo dia que você passa ali, você dá um murro bem forte naquilo. Nesse pode. Esse merece. Esse merece. Todos os dias um tapa na cara dele. Pra botar ele no lugar dele. Ai, pastor, será que eu não tô sendo ruim com ele? Não, não tá não. Ele merece, ele pediu por aquilo. Às vezes eu fico com dó. Eu já fiquei com dó também. Falei: nossa, coitado do cara, vai apanhar todo dia. Vai apanhar todo dia. Porque pelo que ele faz. Meu cachorro, vou encerrar com essa. Meu cachorro está numa fase, gente, bem interessante. Eu quero ele dentro de casa. Mas eu vou chegar, ele vai estar lá pela de fora. Se eu abro a porta, a primeira coisa que ele faz é entrar correndo, batendo em tudo. Vai, pega o pano que tiver e sai.
carregando, sacudindo, assim. A Maria, a gente até fala pra ele, cara, chama Josué. Josué, você gosta de apanhar, não é possível. Você pede pra apanhar. A primeira coisa que você faz é justamente o que não pode. É o Satanás quando vem, querendo fazer bagunça aqui na igreja. Querendo mostrar um quadro. A gente tem que falar pra ele, cara, você gosta de apanhar, né? Você gosta de apanhar, né? Vou te dar 3. Ha, ha. Toma 3 aí pra você poder ir dormir com o telefone zunindo. Você merece, em nome de Jesus Cristo. Mas a gente não, a gente vai viver a boa vida de Deus, em nome de Jesus, amém? Você pode celebrar a Deus cantando uma canção. Eu sei que eu falei demais para o meu tamanho, eu sei disso. Aleluia. Mas isso precisa mesmo, gente. Está gravado no nosso coração. Aleluia. Eu não vou cansar de falar da bondade dele. Eu não vou cansar de falar dos seus benefícios. É um privilégio ser crente, gente. É um privilégio. Ser crente é coisa chique. Aleluia. Ser crente é coisa chique. Aleluia. Aham. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Boa noite. Shalom. Pode se assentar, vou falar de dízimo e oferta aqui rapidinho, tá bom? Vou começar com 2 palavras que o provérbio fala. E depois sim vou para a palavra. Provérbio 28, 26, está escrito assim: que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda na sabedoria será salvo. Amém? Provérbio 29, 5 diz assim: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para que os que nele confiam. Amém? Domingo passado o senhor ministrou aqui, né? Falou confiar em Deus. E a palavra repete de novo: confiar em Deus. Sabe, querido? E é um momento que a gente muitas vezes se pega. Eu falo para vocês na minha versão lá atrás, há muitos anos atrás, quando eu entrava na igreja, começava a falar de dinheiro, de assim, de eu fiz minha oferta, eu falei, dá dinheiro para pastor? É só viver a palavra, fazer parte aqui, né? Querer tocar, na época eu tava molecão, doido para tocar bateria. Não é só tocar, não, além disso eu tenho que dar dinheiro. Sabe, querida, a imaturidade nos traz muitas coisa assim, pesada. Isso que o pastor falou, aquele que quer conhecer a Deus, estuda a palavra. Sabe, aqui em Números 7, 3, ele fala assim: trouxeram as suas ofertas perante ao Senhor 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebei-os, deles serão destinados ao serviço da tenda. Querido, seu dízimo e oferta não é à toa, não. Meu dízimo, sua oferta, não é à toa. Você deposita aqui, ó. Você está fazendo isso aqui, ó. Dando destino para a obra de Deus. Para estar aqui uma banda tocando a um custo. Para estar as crianças no fundo lá a um custo. Para a gente estar hoje assim ministrando para estar no YouTube é um custo. E onde vem isso? Assim, de mim. Sabe, querido? A palavra de Deus precisa nosso compromisso através do dízimo e oferta. E o pastor declarou, ele não falou, declarou. Está feito aqui, ó. Está feito. Quando Deus falou, apresentai a eles, como Deus falou para Moisés, ou seja, Deus já falou assim, ó, já fala para eles que está tudo certo. Chegou. Então, o que o pastor declarou, ele não falou, já chegou. Sabe, queridos, e a gente como um membro dessa igreja, como um filho do nosso, sim, pai espiritual hoje, nosso pastor, temos que pegar essa visão.
E essa mesma visão não é só aqui para a igreja, para nossa casa também. Tem muita situação que às vezes o diabo coloca, é impossível para ele, que é perdedor. Mas para nós não, que é filho de Deus não. Sabe, o pastor falou uma coisa que eu lembrei, e quando estava em São Paulo, fazia parte de um grupo de missionário, evangelismo. Um belo dia eu estou indo para a igreja, que eu ia fazer participar na oração de manhã. Eu senti uma fisgada, descendo a escada, pastor. Fisgada assim, parecia um tiro. Parece que começou a pegar fogo. Tem um tiro, não é possível, velho. Sabe? E tive que voltar para trás, fui lá, busquei o carro, fui. E aquela dor aumentando, aquela dor aumentando, aquela dor aumentando. Eu falei, preciso do médico. E a perna, só inchando. Eu ainda olhei, será que eu tomei um tiro, não tô sabendo? E beleza, fui no médico. Aí tendo meu pastor na época, Ronaldo, pelo amor de Deus, vai no médico. Horário lá, sabe, o que nem o pastor falou. Aí a perna só inchando. Cara, vai no médico, vamos ver o que é isso. Aí eu fui num abençoado médico. Cara, ele nem olhou, pastor, a minha perna. Falou, cara do céu, sua perna vai estar descendo, você vai perder ela. Eu acho que naquela época eu era do verbo, eu não sabia, gente. Eu comecei a dar uma crise de risada. Comecei a rir, o cara ficou bravo. O médico ficou bravo, aí bateu na mesa assim, você tá achando que é brincadeira isso? Eu falei, não, doutor, acha. Eu sei o Deus que eu sirvo. Fica tranquilo. Sabe? E fui pegar a segunda opinião. No outro hospital que lá tem em Santo André, o médico olhou assim, conversou comigo, rapaz, vamos fazer uma ultrassom. Falei, aí sim. Não. Sabe, querido, não fica a primeira opinião. Sempre a primeira opinião é do diabo. Sabe? Não fica não. Eu vou dizimar para quê numa igreja? Eu vou ofertar para quê? Fia do Senhor. A tua palavra é reta. É luz nos nossos pés. Amém, queridos? Que você possa mesmo, sabe, ter esse compromisso com Deus. A obra dele. A obra não é do pastor eu, não é do verbo da vida, é dele. Cada depósito que fizemos aqui, nós estamos mostrando para ele. Senhor, confie na tua palavra. Amém? Quem precisar de um envelope, as irmãs vai estar passando. Quem precisar, tem a maquininha nos fundos. Fazer um pix, tem aqui. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Deus. Pode ficar de pé, mano, por favor. Aleluia. Nós cremos, Pai, no Deus que nós servimos. Nós cremos, meu Pai, que muitas notícias boas essa semana vai estar. Marcos saindo do hospital, meu Pai, sendo curado, alcançando outras vidas ali também, meu Pai. Obrigado, Deus. Resposta de oração você alcançar nessa semana, Pai. Nós cremos, meu Pai, no milagre do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por cada dizimista dessa casa, cada ofertante, Senhor. O pastor já declarou nesse lugar. Ninguém vai ficar desempregado. Ninguém vai ficar doente, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos cura do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Pode trazer em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode se sentar, irmão. Só vou dar um recadinho rapidinho. Ainda está encerrando nosso culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Toda terça temos o que aqui, irmão? Oração. Então todos são convocados, irmão. Sabe? Por que convocado eu falo, irmão? A gente está vivendo um tempo, Jesus está voltando. Jesus, eu creio que eu vi uma pregação que o pastor falou assim, eu creio que ele já colocou a mão na maçaneta. Eu acho que ele já abriu a porta. Sabe, querido? Porque as escadas já estão começando a ser formadas já. Tanta coisa que está acontecendo aí. Como vamos nos fortalecer diante de tanta desgraça que está acontecendo no mundo? Tanto ataque maligno. Oração. Amém? Então todos estão convidados. Quinta-feira, o nosso culto não é... o culto de
quinta-feira eu posso, não quero ir. Não, não, irmão. Mesmo culto de domingo é o mesmo culto de quinta-feira. Amém? É o mesmo Deus, não muda nada. Amém? Aí no domingo, tem o Fortalecendo a Visão, que é em Guará, também todos são bem convidados. Aí voltamos no domingo das 18 horas. Sobre a camiseta de missões, procurar a Bel, né, Bel? Eu creio que vai ser um tempo maravilhoso, que é um tempo que o verbo da vida tira esse culto para mostrar, sabe, o que é feito com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro, que é investido, pessoas são alcançadas, projetos são realizados através desses dias de oferta. Amém? Também tem o dia 1º de agosto, vai acontecer o simpósio. É um dia maravilhoso, é um dia que a gente, sabe, fica ali, uma presença muito forte. É palavra, é louvor, palavra, louvor. Não tem como, amados, você sair lá impactado. É um dia muito abençoado. Quem quiser ir, já foi aberto os primeiros lotes, já está tendo a inscrição. Pode procurar a Maria, pode procurar o pastor, pode procurar a Abel também. Amém? Aniversariante. Quem tem aniversariante fez essa semana. Oh, aleluia! Glória a Deus. É um prazer. De casamento também alguém tem? Casamento? Glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém. Gente, vamos ficar de pé, que esse casal aqui é uma benção, minha vida. Peço para vocês que fiquem essa mão pra cá, rapaz do céu. Coisa boa. Obrigado, Deus. Obrigado por essa família que hoje faz parte dessa casa, desse grupo assim, maravilhoso, meu Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que esse irmão amado veio trazer cada vez mais a graça do Senhor. Que esse casamento venha ser multiplicado muitos e muitos anos, meu Pai. Assim também a filha, que é uma extensão do amor deles, meu Pai. Nós declaramos sobre a vida deles a graça, o poder do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos saúde, paz, perseverança, meu Pai, nessas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, irmão. Deus abençoe. Que todos tenham uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.